O que é a Quaresma? Muitos pensam que a Quaresma é um costume apenas da Igreja Católica Romana, mas a tradição reformada, luterana e anglicana sempre teve espaço para essa prática. A questão que fica é como, porque o problema nunca foi a prática em si, mas o legalismo e a superstição que pode surgir quando se perde o foco da graça. Desde os primeiros séculos, a Igreja estruturou o seu ano em estações, para lembrar e viver o Evangelho. E essas estações são, primeiro, o Advento, que é a espera pelo Salvador. Depois você tem o Natal, que é o Deus encarnado entre nós. A Epifania, onde Jesus é revelado ao mundo. Depois você tem a Quaresma, que é o tempo de arrependimento e preparação. A Páscoa, que é a vitória sobre a morte. E o Pentecostes, que é o Espírito Santo e a missão da igreja. Então a Quaresma, ele é um convite para a gente ajustar o nosso coração antes da maior celebração do ano, como se fosse o nosso ano novo, que é justamente a Páscoa. O nome Quaresma vem do latim quadragésima, porque duram exatos 40 dias, se você não contar os domingos, né, nesse percurso até a Páscoa. E a Bíblia, ela é cheia do número 40. Se você for parar para pesquisar, Moisés, ele jejuou 40 dias antes de receber a lei, Elias caminhou 40 dias até o monte de Deus, Jesus passou 40 dias no deserto antes de começar o ministério. Então 40 nas escrituras geralmente está associado a um tempo de suspense e desafio que antecede uma grande mudança. Esse tempo simboliza justamente uma jornada de dependência e confiança total em Deus. Agora, por que a Quaresma importa então? A Quaresma não é só sobre tradições, é sobre consertar a nossa visão. Não se trata de privar para merecer algo de Deus. Não é um peso religioso ou um caminho para ganhar favor. É um tempo de voltar o coração a Cristo e renovar a nossa fé. A Páscoa, que vem logo em seguida, é sobre a vitória. Mas antes da vitória chegar, foi preciso haver a cruz. Então, na Bíblia, o jejum, que é um dos objetivos da Quaresma, ele nunca é um fim em si mesmo. Ele sempre aponta para algo que é muito maior que ele. O jejum vai nos ensinar a abrir mão do que nós usamos para nos distrair de Deus. A oração nos realinha com a vontade de Deus. A caridade também, que é algo feito muito comumente na Quaresma, também nos ensina a servir e amar a Cristo, enquanto nós servimos o próximo. A Bíblia, então, é claro, não manda a gente observar a Quaresma, mas ela nos chama ao jejum e ao arrependimento. Jesus assumiu que os seus discípulos jejuariam em Mateus 6,16. Os primeiros cristãos também jejuavam regularmente, e a igreja, por séculos, usou esse tempo para preparar o coração justamente para a Páscoa. A pergunta não é se eu sou obrigado a fazer isso, mas será que eu estou ignorando um tempo que eu posso usar para me aproximar de Deus? Então, por que a gente parou de celebrar a Páscoa? A Páscoa não, a Quaresma. Fica na Quaresma. No século XX, muitos evangélicos abandonaram qualquer prática que parecesse católica. E a gente vê isso até hoje. Mas a reforma nunca foi sobre rejeitar tudo. Nunca foi sobre jogar o bebê junto com a água suja. Foi sobre redescobrir o que é bíblico. E o que é mais bíblico do que jejum, oração e arrependimento antes da Páscoa? Que tal você escolher algo para abrir mão nesses 40 dias? Se prive de alguma comida que você ame muito, que você goste muito. Se aproxime mais de Deus, que é o seu verdadeiro sustento. Ore mais. Leia mais as escrituras. Sirva alguém na sua comunidade, no seu bairro, em algum lugar. Lembre-se do propósito desse período. Não é sobre privação, mas sobre criar espaço e intimidade maior com Deus. Não ceda à mentalidade utilitarista. A Páscoa não é apenas mais uma data. Ela marca a ressurreição de Jesus. Se prepare para vivê-la então intensamente. Escolha algo para se abster. Comece um plano de leitura da Bíblia. Intensifique as suas orações. Faça desse um período proveitoso para a sua fé. E não simplesmente mais um ritual que as pessoas fazem sem saber o porquê fazem.